A cliente mais exigente que Amanda Silva Santos já havia atendido em 5 anos trabalhando na boutique Elegance do Shopping Amazonas não fazia ideia de que estava comprando roupas da filha que abandonara 25 anos atrás. Sr. Roberto Carlos Mendonça escolhia peças caríssimas para a esposa com a mesma frieza empresarial que usava para fechar negócios milionários, mas havia algo no timbre de sua voz que fazia Amanda sentir um arrepio estranho na espinha. Essa peça serve para a mulher de 45 anos, corpo atlético, gosta de cores neutras, disse ele, examinando um vestido de R$ 3.000 como se fosse mercadoria comum. Amanda observou as mãos dele, dedos longos, unhas bem cuidadas, uma marca de nascença pequena entre o polegar e indicador da mão direita que despertou uma memória fragmentada que ela não conseguia localizar. Era uma quinta-feira de dezembro em Manaus quando Amanda percebeu que Roberto a observava com intensidade perturbadora enquanto ela dobrava as peças selecionadas. Não era o olhar comum de cliente satisfeito com o atendimento, era algo mais profundo, quase reconhecedor, como se ele estivesse tentando decifrar um quebra-cabeças que só ele conseguia ver. "Você trabalha aqui há muito tempo?", perguntou Roberto, a voz carregada de uma curiosidade que transcendia interesse comercial. "Você me lembra alguém de muito tempo atrás." Amanda sentiu o coração acelerar sem entender por quê. Havia algo familiar naqueles olhos azuis, na forma como ele inclinou a cabeça esperando resposta. 5 anos, senhor. Comecei aqui bem nova, precisava trabalhar para ajudar minha mãe, respondeu Amanda, tentando manter profissionalismo mentre uma sensação estranha crescia no peito. Roberto parou de mexer nas roupas e a encarou diretamente, como se cada palavra dela fosse peça importante de um mistério que ele vinha tentando resolver. "Sua mãe, ela é de Manaus mesmo?" "Família daqui da região", continuou Roberto, ignorando completamente as roupas caras espalhadas sobre o balcão. A pergunta soou íntima demais para a relação vendedora-cliente, mas Amanda respondeu instintivamente, como se uma força invisível a compelisse a compartilhar informações pessoais com aquele estranho elegante. "Minha mãe é de Parintins, veio para Manaus quando eu era pequena. Ela me criou sozinha desde que eu tinha 3 anos, disse Amanda, sem entender por que estava revelando detalhes íntimos da vida familiar para um cliente. Roberto ficou visivelmente tenso, as mãos se fechando em punhos sobre o tecido caro do vestido. 3 anos, ele repetiu devagar, como se saboreasse uma informação dolorosa. "E você sabe o que aconteceu com seu pai? Por que ele não ficou?" A pergunta atingiu Amanda como bofetada inesperada. Clientes não faziam perguntas pessoais assim, não se interessavam pela história de vida de vendedoras de shopping. Amanda sentiu lágrimas picarem os olhos, uma reação automática que vinha toda vez que alguém mencionava o pai que nunca conhecera. "Minha mãe sempre disse que ele teve que viajar a trabalho e nunca mais voltou. Que ele não sabia que ela estava grávida quando partiu. Era a versão oficial que Helena, sua mãe, contava há 25 anos, mas Amanda sempre suspeitara que havia mais verdade escondida naquela história." Roberto ficou em silêncio por longos segundos, o rosto assumindo uma expressão de dor que contrastava com a frieza empresarial anterior. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais humana, carregada de uma emoção que ele parecia lutar para controlar. "Amanda, esse é seu nome, não é? Amanda Silva Santos? Se essa história está te tocando, deixa um like." A vida de Amanda havia sido construída sobre o alicerce frágil de uma meia-verdade que Helena, sua mãe, repetia sempre que a filha perguntava sobre o pai desaparecido. Ele era um homem bom, Amanda, mas jovem demais para a responsabilidade. Quando soube que eu estava grávida, ficou assustado e disse que precisava viajar para conseguir dinheiro para nossa família. Nunca mais voltou. Era uma narrativa que protegia tanto mãe quanto filha da verdade mais cruel.
Helena Santos havia chegado a Manaus em 1996 com Amanda nos braços e R$ 500 no bolso, fugindo não apenas da pobreza de Parintins, mas de um relacionamento que havia se tornado pesadelo emocional. Roberto Mendonça, então com 27 anos, era o filho rebelde de uma família tradicional amazonense que namorava Helena por diversão, sem nunca mencionar que estava noivo de outra mulher da mesma classe social. Quando Helena descobriu a gravidez e contou para Roberto, a reação dele foi devastadora. Você acha que eu vou estragar minha vida por causa de um erro? Minha família jamais aceitaria uma mulher como você. Se você é esperta, resolve essa situação sozinha. Foram as últimas palavras que ele dirigiu à mãe de Amanda antes de desaparecer completamente da vida delas. Amanda cresceu em Manaus sem nunca saber que o homem bom que teve que viajar na verdade se tornará um dos empresários mais ricos do norte, dono de uma cadeia de lojas de departamento que ironicamente incluía o shopping onde ela trabalhava. Roberto havia construído um império comercial em cima do abandono da própria filha, casando-se com a mulher escolhida pela família e criando 2 filhos legítimos que nunca souberam da existência da meia-irmã. Durante toda a adolescência, Amanda fantasiava sobre o reencontro com o pai. Imaginava que ele voltaria um dia, arrependido, explicando que havia sido forçado a partir por circunstâncias além do controle. Sonhava que ele a procuraria, orgulhoso da filha que conseguirá se formar no ensino médio trabalhando desde os 15 anos, da jovem que ajudava a sustentar a mãe lavadeira sem nunca reclamar das dificuldades. Helena havia protegido a filha da verdade amarga, mas carregava sozinha o peso da humilhação e do abandono. Trabalhará como lavadeira, faxineira, cozinheira, qualquer trabalho que permitisse sustentar Amanda e dar-lhe educação decente. Quando a filha conseguiu emprego na boutique elegante, Helena chorou de orgulho misturado com ironia. Amanda trabalhava no império construído pelo homem que as havia rejeitado. Mãe, eu vou conhecer meu pai um dia, perguntar Amanda aos 18 anos, véspera de começar a trabalhar no shopping. Helena respondeu com a mesma mentira protetora de sempre, quem sabe, filha? Se ele for um homem de caráter, vai aparecer quando sentir saudade da família que deixou para trás. A ironia cruel era que Roberto frequentava o shopping regularmente, comprando roupas caras para a esposa e presentes para os filhos legítimos, passando a poucos metros da filha abandonada sem nunca suspeitar da conexão. Amanda o havia atendido várias vezes ao longo dos anos, sempre impressionada pela frieza empresarial dele, pela forma como tratava funcionários como recursos dispensáveis. Nos últimos meses, Amanda havia notado que Roberto a observava de forma diferente, como se algo nela despertasse uma inquietação que ele não conseguia explicar. Era mais velho agora, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas mantinha a arrogância que usava como escudo contra remorsos inconscientes. Amanda não sabia que trabalhava para o pai que a abandonara, não sabia que o dinheiro do salário vinha indiretamente do homem que negara sua existência. Não sabia que cada peça cara que vendia ajudava a enriquecer ainda mais o homem que escolhera construir fortuna ao invés de assumir responsabilidade paterna. A descoberta que estava prestes a acontecer destruiria para sempre a versão romantizada que Amanda criará sobre o pai ausente, mas também forçaria Roberto a confrontar a filha que havia abandonado e que, sem saber, se tornará funcionária do próprio império que ele construíra sobre a negação dela. A confirmação da identidade veio de forma brutal e incontestável quando Roberto abriu a carteira para pagar as roupas e uma foto antiga caiu no chão da boutique. Amanda se abaixou para recolher e ficou paralisada. Era uma foto dela aos 2 anos, no colo de Helena, tirada num parque de Parintins, a única foto que ele havia guardado da época em que namoravam. A mesma foto que Amanda tinha moldurada na cômoda do quarto, presente que a mãe dissera ter sido deixada pelo seu pai antes de viajar. "Onde o senhor conseguiu essa foto?", perguntou Amanda com voz trêmula,
segurando o papel amarelado com mãos que começavam a tremer violentamente. Roberto ficou lívido, percebendo que havia cometido o erro que temera subconscientemente durante anos de visitas àquela loja. O segredo que guardara por 25 anos acabará de explodir nas mãos da própria filha. Amanda, eu posso explicar, disse Roberto, mas as palavras saíram fracas, destituídas da autoridade empresarial habitual. Pela primeira vez em décadas, ele se via sem controle de uma situação, sem poder comprar, manipular ou intimidar para conseguir o que queria. A filha que abandonara estava ali, crescida, independente, olhando para ele com uma expressão que misturava confusão e horror crescente. Amanda estudou o rosto de Roberto com nova perspectiva, procurando semelhanças que agora pareciam óbvias: o formato dos olhos, a linha do queixo, aquela marca de nascença na mão que ela também possuía. Você é meu pai, disse ela, não como pergunta, mas como acusação carregada de 25 anos de ausência. Você é Roberto Mendonça, meu pai, e está comprando roupas na loja onde eu trabalho há 5 anos. A revelação atingiu Amanda como avalanche emocional. O pai que ela havia idealizado, o homem bom que partirá por necessidade e que ela esperara a vida inteira, era na verdade o cliente arrogante que ela atendia regularmente, o empresário frio que tratava funcionários com desprezo, o homem que comprara roupas caríssimas para a família legítima enquanto a filha abandonada trabalhava por salário mínimo no mesmo estabelecimento. 5 anos, repetiu Amanda, a voz subindo de tom enquanto a raiva substituía o choque inicial. 5 anos eu te atendi aqui, você me viu crescer profissionalmente, me viu sendo humilhada por clientes difíceis, me viu trabalhando dobrado para conseguir comissão. E você sabia quem eu era, não sabia? Roberto tentou negar, mas a expressão dele revelava a verdade. Ele suspeitara da identidade de Amanda há meses, talvez anos. As visitas frequentes à boutique, as perguntas pessoais, a forma como a observava, tudo fazia sentido agora. Ele vinha monitorando secretamente a filha que abandonara, satisfazendo a curiosidade paterna sem assumir qualquer responsabilidade. Você construiu esse shopping, não é? Continuou Amanda, as peças do quebra-cabeça se encaixando de forma cruel. Você é dono da rede de lojas, dono deste shopping center. Eu trabalho para você, recebo o salário do dinheiro que você ganhou depois de me abandonar. É isso. A confirmação veio através do silêncio constrangido de Roberto. Amanda percebeu que outros clientes e funcionários começavam a observar a discussão, mas não conseguia parar. 25 anos de fantasias sobre o pai perfeito estavam desabando em tempo real, sendo substituídas pela realidade devastadora de ter sido abandonada por um homem que podia ter ajudado financeiramente, mas escolhera construir riqueza ignorando a própria filha. Minha mãe lava roupa para outras famílias desde que eu nasci, disse Amanda, lágrimas finalmente começando a escorrer. Ela nunca me contou a verdade sobre você porque queria me proteger. Mas você me via aqui, sabia que eu precisava trabalhar, que cresci sem pai, que minha mãe passou necessidade. E não fez nada. Roberto tentou se aproximar, mas Amanda recuou instintivamente. Amanda, você não entende. Eu era jovem, assustado. Minha família, meus negócios, havia muito em jogo. Eu não podia. Não podia o quê? Interrompeu Amanda, a voz carregada de desprezo que aprenderá observando como ele tratava funcionários subalternos. Não podia assumir que tinha uma filha? Não podia ajudar financeiramente? Ou não podia admitir para sua família rica que engravidou uma mulher inferior? A acusação atingiu Roberto como bofetada moral. Amanda havia identificado exatamente a covardia que motivara o abandono, ele escolher status social e aprovação familiar acima da responsabilidade paterna. Construir um império empresarial,
mas falhara completamente como homem e como pai. Eu quero que você saia da loja, disse Amanda com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Eu quero que você pegue suas roupas caras, volte para sua família perfeita, e nunca mais apareça aqui. Você teve 25 anos para ser meu pai. Agora é tarde demais. Inscreva-se no canal para mais histórias. A expulsão de Roberto da boutique foi apenas o início de uma sequência de eventos que transformou a vida de Amanda num pesadelo público. Em menos de 24 horas, funcionários de todo o shopping sabiam que ela havia descoberto ser filha do dono da rede de lojas, e as reações foram devastadoramente previsíveis. Alguns colegas a tratavam com súbita reverência interesseira, outros com inveja mal disfarçada, muitos com suspeitas de que ela sempre soubera da conexão familiar. Amanda, você sempre soube, né? Perguntou Carla, colega de trabalho que dividira confidências durante anos. Por isso você nunca foi demitida, mesmo quando chegava atrasada. Por isso conseguiu as melhores comissões. Você estava fingindo ser coitadinha enquanto era filha do patrão. A acusação doeu mais que qualquer bofetada física, transformando anos de amizade genuína em suspeita retroativa. A situação piorou drasticamente quando Cristiane, gerente da boutique, recebeu ordem direta da administração do shopping para reavaliar a situação funcional de Amanda Santos. Era uma forma elegante de dizer que Roberto estava usando o poder empresarial para pressionar a filha que o havia rejeitado publicamente. Se ela não quisesse conversar civilizadamente, ele faria com que ela perdesse o emprego. Amanda, eu não quero fazer isso, mas recebi pressão de cima, disse Cristiane durante uma reunião tensa na sala da gerência. Eles estão dizendo que você criou constrangimento para cliente importante, que foi um profissional durante atendimento. Vou ter que te dar advertência formal. Era mentira transparente, mas documentada oficialmente. Roberto estava usando a máquina corporativa para forçar um encontro. O que Amanda não sabia era que Roberto havia passado a noite anterior em crise existencial completa, discutindo com Marília, sua esposa há 20 anos, sobre a filha que ela jamais soubera que existia. A conversa foi explosiva quando ele finalmente confessou o relacionamento anterior e o abandono da gravidez. Você tem uma filha de 28 anos e nunca me contou, gritou Marília na mansão em Adrianópolis. Durante 20 anos de casamento você escondeu que abandonou uma mulher grávida? E agora essa filha trabalha nas nossas lojas. A descoberta ameaçava não apenas o casamento, mas a reputação familiar que Roberto cultivara cuidadosamente durante décadas. A pressão aumentou quando Helena, mãe de Amanda, apareceu no shopping no dia seguinte após a filha contar tudo por telefone. A confrontação entre Helena e Roberto aconteceu no estacionamento, longe dos olhos curiosos, mas foi carregada de 25 anos de dor acumulada e palavras nunca ditas. Você destruiu minha filha ontem, Roberto, disse Helena com uma calma que assustava mais que qualquer grito. Ela passou a noite chorando, questionando toda a vida dela, se perguntando se vale alguma coisa como pessoa. Você fez com ela aos 28 anos o mesmo que fez comigo aos 23, fez ela se sentir insignificante. Roberto tentou se justificar, falar sobre as pressões familiares de décadas atrás, a imaturidade da juventude, mas Helena o interrompeu com uma lucidez cruel. Você não era jovem demais para assumir responsabilidade. Você era covarde demais para enfrentar sua família rica. E continua sendo covarde, usando seu poder para pressionar nossa filha no trabalho. A situação se complicou ainda mais quando Rodrigo e Patrícia, filhos legítimos de Roberto, descobriram sobre a meia-irmã através de fofocas que se espalhavam pelos círculos sociais de Manaus. A reação deles foi de choque misturado com curiosidade. Eles sempre souberam que o pai tinha um passado complicado antes do casamento, mas nunca imaginaram que incluía uma filha abandonada. Pai, você tem mesmo uma filha trabalhando no nosso shopping?
Perguntou Patrícia durante jantar familiar tenso. Todo mundo está comentando. Dizem que ela é igualzinha ao senhor, que trabalha na boutique há anos sem saber que éramos família. A pergunta forçou Roberto a confrontar publicamente, pela primeira vez, a existência de Amanda. Enquanto isso, Amanda enfrentava uma crise de identidade devastadora. Descobrir que o pai idealizado era na verdade o patrão frio que ela tendia regularmente destruíra não apenas suas fantasias sobre família, mas sua percepção sobre si mesma. Ela se questionava se tinha valor próprio ou se era apenas produto de uma injustiça social que durará décadas. Mãe, eu me sinto como uma farsa, disse Amanda para Helena numa noite de insônia. Trabalho há 5 anos achando que consegui o emprego por mérito, mas talvez ele tenha me contratado por culpa. Ou talvez ele tenha me mantido no emprego para poder me observar sem assumir responsabilidade. Eu não sei mais o que é verdade na minha vida. A pressão psicológica estava se tornando insuportável. Amanda precisava decidir entre aceitar uma conversa com Roberto, e possivelmente algum tipo de apoio financeiro tardio, ou manter a dignidade recusando qualquer ajuda do homem que a abandonara, mesmo que isso significasse perder o emprego e começar vida nova em outra cidade. A decisão mais difícil da vida de Amanda precisava ser tomada numa manhã de sábado quando Roberto apareceu na porta da casa simples onde ela morava com Helena no bairro Cidade Nova. Era a primeira vez em 28 anos que ele pisava naquele endereço, um barraco de madeira com 2 quartos que contrastava drasticamente com a mansão de Adrianópolis onde ele criará os filhos legítimos. Amanda, por favor, me dá 5 minutos para explicar, disse Roberto, em pé no portão, visivelmente desconfortável com a pobreza ao redor. Helena apareceu na porta com expressão de ódio puro, mas Amanda fez um gesto para que a mãe ficasse quieta. Esta conversa era dela, e ela enfrentaria sozinha. 5 minutos, concordou Amanda, saindo de casa mas mantendo distância física. Mas não dentro de casa. Você perdeu o direito de entrar na nossa casa no dia em que me abandonou. A frieza na voz dela ecoava a mesma autoridade empresarial que Roberto usava com funcionários, uma ironia que não passou despercebida por nenhum dos dois. Amanda, eu sei que não tenho direito de pedir perdão depois de todos esses anos, começou Roberto, as mãos tremendo sutilmente, sinal de nervosismo que contrastava com a confiança habitual. Mas eu quero que você saiba que pensei em você todos os dias. Cada vez que eu ia naquela loja, cada vez que te via trabalhando, eu me perguntava como seria se você tivesse sido homem suficiente para assumir sua filha, interrompeu Amanda, a voz carregada de uma maturidade dolorosa que ela havia adquirido em uma semana. Você quer saber como seria? Eu não teria crescido vendo minha mãe chorar escondido porque não conseguia comprar material escolar. Você não teria construído um império em cima da nossa miséria. Roberto tentou se aproximar, mas Amanda recuou instintivamente. Eu posso compensar agora. Posso te dar uma posição melhor na empresa, posso ajudar vocês financeiramente, posso, repetiu Amanda com um sarcasmo amargo. Você sempre teve poder para ajudar. Teve 28 anos de oportunidades. Mas só aparece aqui agora porque sua esposa descobriu, porque seus filhos legítimos ficaram sabendo, porque você não consegue mais me ignorar em paz. A conversa foi interrompida quando Marília, esposa de Roberto, chegou no local dirigindo um Audi preto. Ela saiu do carro com expressão de curiosidade misturada com hostilidade, querendo conhecer pessoalmente a filha bastarda que ameaçava a estabilidade familiar que ela construíra durante 2 décadas. Então você é Amanda, disse Marília, examinando a moça com o olhar analítico de quem avalia uma ameaça. Você se parece mesmo com ele. E com meus filhos também, agora que estou vendo de perto.
Havia uma frieza calculista na voz dela que Amanda reconheceu imediatamente. Era a mesma frieza que Roberto usava nos negócios. "O que vocês querem de mim?", perguntou Amanda, sentindo-se cercada por duas pessoas que representavam tudo que ela e a mãe nunca tiveram. "Querem que eu finja que está tudo bem? Querem que eu aceite migalhas da fortuna que vocês construíram enquanto minha mãe quebrava as costas trabalhando?" Marília trocou olhares com Roberto antes de responder. "Queremos que você seja discreta. Que não espalhe essa história para a imprensa ou redes sociais. Em troca, Roberto pode te dar uma quantia substancial e um emprego melhor em uma das empresas do grupo, longe do shopping onde todo mundo já sabe da situação." A proposta era clara: dinheiro em troca de silêncio. Eles queriam comprar o direito de manter Amanda como segredo familiar, oferecendo conforto material em troca de invisibilidade social. Era a mesma lógica que motivara o abandono original: proteger a reputação da família rica às custas da dignidade das mulheres pobres. "Vocês acham que eu vou aceitar ser comprada?", perguntou Amanda, a indignação crescendo como fogo no peito. "Acham que 28 anos de abandono se resolvem com dinheiro e emprego melhor?" Ela olhou diretamente para Roberto, vendo nele não mais o pai idealizado, nem mesmo o cliente frio, mas um homem pequeno tentando gerenciar mais um problema empresarial. "Amanda, seja realista", disse Roberto, voltando ao tom empresarial que usava para fechar negócios. "Você pode continuar trabalhando por salário mínimo pelo resto da vida, ou pode aceitar nossa ajuda e ter uma vida melhor. Não é sobre comprar seu silêncio, é sobre assumir minha responsabilidade tardia." A mentira na última frase foi tão óbvia que Amanda quase riu. Roberto não queria assumir responsabilidade, ele queria gerenciar um problema de relações públicas. E pela primeira vez em sua vida, Amanda teve certeza absoluta sobre o tipo de pessoa que seu pai realmente era, e o tipo de pessoa que ela nunca seria. A resposta de Amanda foi mais devastadora que qualquer grito ou lágrima poderia ter sido. Ela olhou para Roberto e Marília com uma serenidade fria que aprenderá observando anos de humilhação silenciosa da mãe. Depois disse com voz clara: "Eu rejeito tudo o que vocês estão oferecendo. Não quero dinheiro sujo, não quero emprego, por favor, não quero fazer parte da família que me escondeu por quase 3 décadas." A reação imediata de Roberto foi de choque genuíno. Em 42 anos de vida empresarial, ninguém jamais havia rejeitado suas ofertas financeiras. "Amanda, você está sendo irracional. Essa é sua chance de ter uma vida melhor, de ajudar sua mãe, de ter o futuro que vocês merecem." "Nós já temos o futuro que merecemos", respondeu Amanda, apontando para a casa simples onde Helena as havia criado com dignidade. "Nós construímos isso sozinhas, sem abandonar ninguém, sem esconder ninguém, sem comprar consciência com dinheiro. Vocês podem ficar com sua fortuna, ela foi construída sobre nossa ausência mesmo." As consequências da recusa se desenrolaram rapidamente. Roberto, acostumado a resolver problemas com o poder econômico, não sabia como lidar com uma filha que rejeitava sua autoridade. Dentro de 3 dias, Amanda foi demitida da boutique sob a alegação de incompatibilidade com políticas da empresa, uma vingança empresarial disfarçada de decisão administrativa. Helena reagiu à demissão da filha com uma dignidade feroz que surpreendeu até Amanda. "Filha, agora eu vou contar para você a verdade completa sobre seu pai", disse ela naquela noite, sentadas na cozinha pequena. "Ele não me abandonou só porque era jovem e assustado. Ele me ofereceu dinheiro para fazer aborto, e quando eu recusei, ele me ameaçou." A revelação final sobre Roberto destruiu qualquer resquício de romantização que Amanda ainda pudesse carregar. O homem não havia sido apenas jovem e irresponsável, ele havia sido cruel e manipulador desde o início, usando o poder econômico para tentar controlar consequências de suas próprias ações.
A demissão de Amanda gerou reação inesperada entre funcionários do shopping. Carla, que inicialmente suspeitara de favorecimento, agora via a situação real, uma filha abandonada sendo punida profissionalmente por não aceitar ser comprada pelo pai rico. Amanda, eu te julguei mal. Agora vejo que você sempre foi igual a nós, trabalhadora honesta tentando sobreviver. A notícia se espalhou pelos círculos comerciais de Manaus de forma orgânica, não através de escândalo midiático, mas através da rede informal de funcionários e fornecedores que conheciam tanto Amanda quanto Roberto. A reputação empresarial dele começou a ser questionada discretamente. Se ele era capaz de abandonar a própria filha, que tipo de sócio ou patrão seria? Rodrigo e Patrícia, filhos legítimos, ficaram divididos entre lealdade ao pai e curiosidade sobre a meia-irmã corajosa que havia rejeitado a fortuna familiar. Patrícia chegou a procurar Amanda secretamente, oferecendo apoio pessoal independente dos pais, mas Amanda recusou qualquer conexão com a família Mendonça. Eu não tenho nada contra vocês pessoalmente, disse Amanda para Patrícia durante encontro breve num café do centro. Mas vocês foram criados com o dinheiro que ele negou para mim e minha mãe. Vocês são consequência das escolhas dele, assim como eu sou. A diferença é que vocês foram a consequência escolhida. O impacto mais profundo foi na própria família de Roberto. Marília começou a questionar que tipo de homem havia escolhido para casar, que outros segredos ele poderia estar escondendo. O casamento, antes sólido, desenvolveu rachaduras que nem dinheiro nem status social conseguiriam reparar facilmente. Roberto se viu enfrentando algo que não experimentava há décadas, consequências reais para suas ações. A filha que ele pensou poder controlar com dinheiro havia se tornado espelho moral que refletia suas piores decisões. E pela primeira vez, ele não conseguia comprar, intimidar ou manipular para conseguir o resultado desejado. Amanda, paradoxalmente, se sentiu mais livre depois da demissão do que durante 5 anos trabalhando sem saber para o pai. Perderá um emprego, mas ganhará clareza sobre própria identidade e valores. Ela não era produto de abandono paterno, era resultado da força e dignidade materna. Mãe, disse Amanda na noite após ser demitida, obrigada por ter me criado para ser alguém que rejeita dinheiro sujo. Eu prefiro ser pobre com dignidade do que rica com vergonha. Helena abraçou a filha sabendo que havia cumprido sua missão mais importante, criar uma mulher mais forte que as circunstâncias que tentaram defini-la. A verdade completa sobre Roberto Carlos Mendonça emergiu 6 meses após a confrontação inicial, quando Helena finalmente decidiu compartilhar com Amanda todos os detalhes que havia escondido durante 28 anos para proteger a filha. A revelação aconteceu numa tarde de domingo, quando mãe e filha organizavam os poucos pertences para se mudarem de Manaus, decisão tomada após meses de pressão social e dificuldades para encontrar novo emprego na cidade onde Roberto tinha influência. Amanda, existe uma parte da história que eu nunca contei, começou Helena, segurando uma caixa velha que guardara no fundo do guarda-roupa desde 1996. Seu pai não apenas me abandonou quando descobriu a gravidez. Ele tentou me forçar a abortar, e quando eu recusei, ele fez coisas que eu espero que você nunca precise passar. Dentro da caixa estavam documentos que Amanda nunca havia visto, cartas de ameaça escritas por Roberto, cópias de cheques que ele oferecerá para custear o aborto, até mesmo gravações em fita cassete onde ele pressionava Helena a resolver o problema, antes que pudesse afetar sua reputação familiar. Era um arquivo completo da covardia e crueldade de um homem que hoje tentava reescrever a própria história. Ele chegou a contratar investigador particular para me seguir quando eu me mudei para Manaus, continuou Helena, mostrando relatórios detalhados sobre suas atividades nos primeiros anos na capital. Não para nos ajudar, mas para ter certeza de que eu não ia procurar a família dele ou causar problemas públicos. Durante anos,
Ele monitorou nossa vida secreta. Amanda leu cada documento com crescente horror e admiração pela mãe. Helena havia protegido a filha não apenas financeiramente, trabalhando em múltiplos empregos, mas também emocionalmente, criando uma versão suavizada do abandono paterno que permitiu a Amanda crescer sem o peso do ódio. Mas a verdade era muito mais sinistra. Roberto não fora apenas jovem e irresponsável, ele fora predador que usará poder para intimidar uma mulher grávida. Mãe, por que você nunca usou essas evidências contra ele? Perguntou Amanda, segurando gravações que poderiam ter destruído Roberto nos tribunais. A resposta revelou a dimensão da generosidade de Helena. Porque eu não queria que você crescesse conhecendo essa versão do seu pai. Eu queria que você tivesse esperança, que acreditasse que existem homens bons no mundo. A segunda revelação foi ainda mais impactante. Roberto não havia simplesmente descoberto Amanda trabalhando em sua loja por coincidência. Ele a havia colocado lá deliberadamente, através de intermediários, quando ela procurou emprego aos 23 anos. Durante 5 anos, ele observara o desenvolvimento profissional da filha como experimento sociológico perverso, querendo ver se ela herdara sua competência empresarial ou se seria limitada como considerava Helena. Amanda era minha forma de vigiar como minha filha estava crescendo sem interferir diretamente, Roberto confessou meses depois para Marília, durante uma das terapias de casal que tentaram para salvar o casamento. Eu queria saber se ela tinha potencial, se valia a pena, se investir nela. A mudança de Amanda e Helena para Porto Velho, Rondônia, aconteceu 8 meses após a descoberta da identidade paterna. Elas venderam os poucos bens que possuíam em Manaus e recomeçaram vida nova numa cidade onde ninguém conhecia a história familiar. Amanda conseguiu emprego numa pequena boutique local, desta vez sabendo exatamente para quem trabalhava e em que condições. Filha, você tem certeza de que quer recomeçar do zero? Perguntou Helena durante a viagem de mudança. A resposta de Amanda revelou a transformação profunda que a experiência havia causado. Mãe, eu prefiro construir algo pequeno e honesto do que herdar algo grande e sujo. Roberto pode ficar com o império dele, nós vamos construir nosso próprio futuro. Em Porto Velho, Amanda descobriu talentos que nunca havia explorado enquanto trabalhava sob a sombra inconsciente do pai. Ela tinha habilidade natural para marketing e relacionamento com clientes que nada devia à genética empresarial dos Mendonça, mas vinha da educação baseada em empatia que Helena havia proporcionado. Em 2 anos, ela se tornou gerente da boutique e começou a desenvolver seus próprios projetos comerciais. Roberto, enquanto isso, enfrentava as consequências de décadas de decisões moralmente questionáveis. O casamento com Marília não sobreviveu às revelações sobre Amanda e outras mentiras que emergiram durante o processo de terapia. Rodrigo e Patrícia, seus filhos legítimos, desenvolveram relacionamento complicado com o pai após conhecerem a história completa sobre o abandono da meia-irmã. Pai, como você conseguiu construir família conosco sabendo que tinha abandonado outra filha? Perguntou Rodrigo durante uma conversa difícil. A pergunta forçou Roberto a confrontar a compartimentalização moral que havia usado durante décadas para justificar suas ações. A empresa de Roberto também sofreu impacto. Funcionários que conheciam a história começaram a questionar as políticas trabalhistas da empresa, especialmente relacionadas à licença maternidade e direitos familiares. Alguns clientes corporativos cancelaram contratos após souberam dos detalhes sobre como ele havia tratado a própria filha. Um homem que abandona a própria filha e depois tenta comprá-la quando ela descobre a verdade não é o tipo de parceiro comercial que queremos, disse Marcos Oliveira, empresário que rompeu contrato milionário com a rede de Roberto. A reputação empresarial que ele levará décadas para construir começou a se deteriorar. Amanda, por sua vez, floresceu longe da influência tóxica da família paterna.
Ela começou o curso de administração em Universidade Federal de Rondônia, sustentando os estudos com trabalho na boutique. Desenvolveu relacionamento amoroso saudável com Carlos, contador de 32 anos que a amava pela pessoa que ela era, não pela família que ela vinha. Amanda é a mulher mais íntegra que eu conheço, dizia Carlos para os amigos. Ela teve oportunidade de aceitar fortuna fácil e preferiu construir vida própria com dignidade. É o tipo de caráter que você não encontra comprando. Helena, aos 51 anos, finalmente se permitiu ter vida pessoal. Em Porto Velho, ela conheceu João, viúvo de 55 anos que respeitava sua história e admirava a forma como ela havia criado Amanda sozinha. Helena, você criou uma filha extraordinária, ele costumava dizer. Qualquer homem que as abandonou perdeu a maior fortuna possível. Roberto tentou contatar Amanda algumas vezes durante os primeiros anos após a mudança, sempre oferecendo apoio financeiro ou oportunidades de negócio. Todas as tentativas foram educadamente recusadas. Amanda havia aprendido que o amor paterno não pode ser comprado, e dignidade não pode ser negociada. A carta final que Amanda escreveu para Roberto, 2 anos após se mudar para Porto Velho, resumia perfeitamente sua transformação. Obrigada por me ter abandonado. Se você tivesse ficado, eu teria crescido achando que caráter se compra com dinheiro, que amor se demonstra com poder, que família se constrói escondendo verdades. Minha mãe me ensinou valores que sua fortuna nunca poderia comprar. A história de Amanda e Roberto se tornou lenda urbana em Manaus, contada e recontada nos círculos comerciais da cidade como exemplo de como o dinheiro não compra dignidade nem resolve problemas de caráter. Funcionários de shopping, vendedores e pequenos empresários começaram a usar a história como referência sobre integridade profissional e valores familiares, inspirando outras pessoas a priorizarem princípios acima de conveniência financeira. Depois que ouvi a história da Amanda, comecei a questionar várias situações na minha própria vida, contou Carla, ex-colega de trabalho, durante entrevista para documentário local sobre ética empresarial. Se uma moça de 28 anos conseguiu rejeitar milhões em nome da dignidade, eu também posso rejeitar pequenas corrupções do dia a dia. Ela me ensinou que caráter não tem preço. O impacto mais profundo aconteceu dentro da própria família Mendonça. Rodrigo e Patrícia, filhos legítimos de Roberto, passaram por transformação completa após conhecerem a história da meia-irmã. Rodrigo abandonou os negócios da família e se tornou advogado trabalhista, especializando-se em casos de abandono paterno e direitos de crianças. Patrícia fundou uma ONG em Manaus dedicada a apoiar mães solteiras abandonadas pelos companheiros. Nossa meia-irmã nos ensinou algo que nossa educação privilegiada nunca ensinou, explicou Patrícia durante a inauguração da ONG Mães Guerreiras. Ela nos mostrou que o valor de uma pessoa não vem do sobrenome que carrega ou do dinheiro que herda, mas das escolhas que faz quando ninguém está olhando. Helena se tornou inspiração para outras mulheres que criaram filhos sozinhas. Em Porto Velho, ela começou a participar de grupos de apoio para mães solteiras, compartilhando sua experiência de como proteger os filhos do ódio sem esconder a realidade. Sua abordagem de verdade com amor ajudou dezenas de mulheres a lidar com situações similares de abandono paterno. Dona Helena me ensinou que eu posso contar para meu filho que o pai dele nos abandonou sem fazer com que ele cresça odiando homens, disse Juliana, mãe solteira que frequentava os grupos de apoio. A forma como ela criou Amanda mostra que é possível preservar a capacidade de amor das crianças mesmo quando elas foram feridas por quem deveria protegê-las. Amanda se formou em administração com louvor na Universidade Federal de Rondônia e abriu sua própria consultoria especializada em pequenos negócios familiares. Sua história pessoal a tornará especialista em resolver conflitos entre valores pessoais e pressões econômicas, ajudando famílias empresárias a manterem integridade durante crises financeiras.
A Amanda tem uma sensibilidade única para entender quando problemas empresariais são na verdade problemas de caráter, disse Dr. Marcos, professor de ética empresarial que se tornou seu mentor. Ela consegue ajudar empresários a tomarem decisões difíceis porque passou pela decisão mais difícil possível, escolher dignidade em lugar de dinheiro fácil. O casamento de Amanda com Carlos se tornou referência de relacionamento saudável em Porto Velho. Eles construíram família baseada em transparência total, sem segredos ou manipulações financeiras. Quando nasceu Sofia, primeira filha do casal, Amanda jurou que a menina cresceria sempre sabendo a verdade sobre sua origem e valor, independente das circunstâncias familiares. Roberto, isolado em Manaus após o divórcio e o afastamento dos filhos, desenvolveu depressão severa ao perceber que havia perdido não apenas Amanda, mas toda a família que construíra sobre mentiras. Ele tentou várias vezes se reaproximar dos filhos legítimos, mas eles condicionaram qualquer reconciliação a ele assumir publicamente o abandono de Amanda e pedir desculpas formais. Pai, você pode se redimir, disse Rodrigo durante a última tentativa de reconciliação familiar. Mas isso significa assumir seus erros publicamente, não apenas em conversas privadas conosco. Significa honrar nossa meia-irmã da forma que deveria ter feito há 30 anos. A resposta de Roberto revelou que ele ainda não havia compreendido completamente a dimensão moral de suas ações. Vocês querem que eu destrua minha reputação por causa de um erro de juventude? A pergunta mostrou que ele ainda enxergava Amanda como erro ao invés de filha, confirmando para Rodrigo e Patrícia que o pai não havia mudado fundamentalmente. A empresa de Roberto acabou sendo vendida 5 anos após a revelação sobre Amanda. Sem o apoio dos filhos e com reputação manchada, ele não conseguiu manter o império comercial que havia construído. Ironicamente, a fortuna que ele escolheu preservar ao invés de assumir Amanda se desintegrou justamente por causa das consequências morais daquela escolha. 10 anos depois da descoberta que mudou suas vidas para sempre, Amanda e Helena se encontravam numa manhã ensolarada de Porto Velho, organizando o primeiro encontro nacional de filhas abandonadas que construíram dignidade, evento que nasceu da repercussão nacional que sua história havia ganhado através das redes sociais e documentários independentes. Mãe, você acredita que temos mulheres vindas de 20 estados para compartilhar histórias parecidas com a nossa, disse Amanda, agora aos 38 anos, mãe de 2 filhas e proprietária de uma consultoria empresarial de sucesso. Sua voz carregava a serenidade de quem havia transformado o trauma familiar em propósito de vida. Helena, aos 61 anos, observava a filha com orgulho que transcendia qualquer medida material. Amanda havia se tornado terapeuta familiar especializada em abandono paterno, além de empresária bem-sucedida, esposa dedicada e mãe presente. Filha, Roberto pensou que estava nos punindo quando nos abandonou. Na verdade, ele nos libertou para nos tornarmos pessoas que ele jamais conseguiria ser. O encontro reuniu 312 mulheres de todo o Brasil que haviam sido abandonadas pelos pais durante a infância, mas escolheram construir vidas baseadas em dignidade ao invés de ressentimento. Cada história era única, mas todas compartilhavam o mesmo padrão. Mulheres que transformaram a dor do abandono paterno em força para criar famílias mais sólidas, relacionamentos mais saudáveis e valores mais genuínos. Eu cresci odiando meu pai por ter me abandonado, disse Mariana, participante de Brasília. Mas ouvindo a história da Amanda, percebi que meu ódio estava me impedindo de ser a mãe que minha filha merecia. Hoje agradeço por ter sido abandonada por um homem que não sabia amar. Isso me ensinou a amar de verdade. Amanda encerrou o encontro com reflexão que resumia sua jornada pessoal e espiritual. Descobri que o maior presente que um pai ausente pode dar para uma filha é a oportunidade dela crescer sem aprender os vícios dele. Minha mãe me ensinou valores que dinheiro não compra: integridade, compaixão, força. Roberto pode ter me dado genética,
mas Helena me deu caráter. Rodrigo e Patrícia, meio-irmãos de Amanda, participaram do evento como palestrantes convidados, compartilhando a perspectiva dos filhos escolhidos que descobriram ter irmã abandonada. Eles haviam se tornado defensores ativos dos direitos de crianças abandonadas, usando a fortuna familiar que herdaram para financiar projetos sociais dedicados a apoiar mães solteiras. Nossa irmã Amanda nos ensinou que herdar dinheiro sem herdar valores é a verdadeira pobreza, disse Rodrigo durante sua apresentação. Ela escolheu dignidade em lugar de herança, e por causa dessa escolha, todos nós nos tornamos pessoas melhores. Roberto, agora com 62 anos e vivendo isoladamente em Manaus, havia tentado várias vezes nos últimos anos estabelecer contato indireto com Amanda através dos filhos. Todas as tentativas foram educadamente declinadas. Amanda havia aprendido que perdão não significa necessariamente reconciliação, e que algumas feridas curam melhor através da distância saudável. Eu perdoei meu pai no dia em que entendi que sua escolha de me abandonar não definia meu valor como pessoa, Amanda explicou durante a entrevista final do encontro. Perdoar não significa esquecer ou aceitar volta. Significa libertar-se da raiva para que ela não contamine as próximas gerações. O legado mais belo da história de Amanda se manifestou através de suas próprias filhas. Sofia, de 8 anos, e Helena, de 5, cresciam sabendo toda a verdade sobre a família de forma apropriada para suas idades, mas sem carregar o peso do ressentimento. Elas conheciam o avô materno através de histórias amorosas sobre Helena, e sabiam que o outro avô fez escolhas que o impediram de conhecê-las. Mamãe, por que o vovô Roberto não vem nas nossas festas? Perguntou Sofia certa vez. Amanda respondeu com a mesma sabedoria que Helena havia usado com ela, porque às vezes as pessoas fazem escolhas que as impedem de participar das coisas boas da vida. Mas isso não nos impede de construir nossa própria felicidade. Carlos, marido de Amanda, resumiu o legado da família durante o brinde final do encontro. Amanda me ensinou que força verdadeira não vem de ter tudo, mas de rejeitar aquilo que compromete nossos princípios. Ela transformou o abandono paterno em escola de caráter, e nossas filhas estão crescendo numa família onde amor se demonstra através de presença, não de presentes. O encontro terminou com compromisso coletivo de todas as participantes, criar rede nacional de apoio para filhas abandonadas que precisa de suporte emocional e prático para construir vida digna. Amanda havia transformado sua dor pessoal em movimento social que ajudaria milhares de mulheres a descobrirem que abandono paterno não define destino, define oportunidade de construir algo melhor. Essa foi mais uma história que mostra que os maiores tesouros da vida não podem ser comprados, só podem ser conquistados através da coragem de escolher dignidade em lugar de conveniência.